Você sabe cuidar de todo mundo, mas perdeu de si mesma. É ótima mãe, esposa, mulher, profissional, mas quem é você sem esses papéis? E é sobre isso que eu quero falar hoje com você nesse vídeo, sobre os seus papéis que você assumiu e perdeu da sua identidade. Então fica aqui comigo. Hoje vai ser assim um vídeo de chave de milhões para você. Para quem não me conhece, eu sou Ludmila Lorena, eu trabalho com desenvolvimento pessoal feminino, com mulheres 40 mais, nesse momento de crise de identidade. Ajudo nos seus recomeços, a você recomeçar de forma leve, fácil, entendendo que existe sim um novo caminho para você. A gente cresce aprendendo a ser alguma coisa para alguém, mas a gente não aprende o que a gente precisa ser para a gente mesma. A identidade de uma mulher é construída nesses papéis que ela precisa desempenhar para ela poder agradar. A gente tem um senso de pertencimento muito profundo e para a gente pertencer aos grupos que a gente faz parte, a gente precisa se adequar. Então a gente vai se adequando dentro desses papéis. Então aqui eu quero falar para vocês dentro desse coletivo, né? Dentro de uma consciência mais coletiva, não dentro de você sozinho no mundo fazendo acontecer, mas dentro de você fazendo parte de um todo, fazendo parte desse coletivo. E para a gente fazer parte desse coletivo, a gente precisa ir se adequando a alguns papéis. E isso não é uma coisa ruim, mas ela acaba sendo uma coisa que atrapalha a nossa vida, por quê? Porque a gente começa a perder da gente. Então, o primeiro papel que a gente entra é em qual? No papel de filha, quando a gente nasce, né, da nossa mãe e do nosso pai, a gente precisa se adequar naquele papel de filha e ser uma boa filha, ser boazinha. Então a gente fica nesse lugar de filho, mas às vezes a nossa mãe é muito infantilizada, então a gente quer ajudar a nossa mãe, ou a nossa mãe tem muito problema com o nosso pai, a gente entra nesse meio que é salvar os nossos pais são infantilizados, então a gente já sai nessa vida, né, como a salvadora, ou a gente sai como vítima de pais horríveis, narcisistas. Então, nesse lugar de filha, a gente já sai nessa função de filha ali fora do nosso lugar, porque ali não é muito suficiente. E aí a gente vai para a vida com essas faltas da nossa infância, desse lugar de filha, e aí a gente vai para as nossas demandas de vida. A gente vai ter um relacionamento amoroso, a gente vai ter uma profissão, a gente vai escolher ou não ter filhos, as pessoas que a gente vai se relacionar, os nossos amigos, e dentro desse social, que o nosso primeiro ali, grupo é a nossa família, e dentro disso a gente vai trazendo a nossa identidade para esse social. E muitas vezes a gente vai projetando nas nossas faltas que vieram de trás, quando a gente não recebe tudo de trás, a gente vai projetando nas nossas faltas ali, e sempre tendo que se adequar. E aí a gente vai se desenvolvendo na vida, buscando o que se esperam da gente e a gente tendo que cumprir todas essas funções. A gente escolhe um trabalho e começa a sobreviver, entra nos nossos relacionamentos amorosos, filhos, e ali a gente vai se perdendo dentro disso tudo e vai perdendo a nossa identidade para a gente ir se adequando a todos esses papéis. Vou trazer exemplos, histórias aqui para você. Ela entra ali naquela maternidade, né? Ela vai ter um filho, então ela perde todas as funções dela, porque ela entra totalmente naquela identidade, naquele papel de mãe. Então ela esquece que ela é esposa. Muitas mulheres têm essa questão, não estou falando mal ou bem, não estou pondo de vista, mas muitas mulheres entram tanto na maternidade que ela não consegue mais trabalhar, ela não dá mais, o casamento dela vai por água abaixo, porque ela está tão ali naquele movimento de mãe, que ela quer ser mãe e quer cuidar do filho. Muitas vezes, às vezes, ela quer ser melhor que a mãe dela, então ela precisa colocar todo o esforço dela aqui naquele papel de mãe. Então ela coloca a identidade dela todo nesse papel de mãe. Ou você começa a trabalhar e começa a ter sucesso, aí ela não quer mais casar, não quer ter filho, não quer nada. A identidade dela fica toda naquele trabalho. Entende? Então, ou então ela fala, não, eu vou ficar rica, eu vou prosperar, a identidade dela vai toda pro dinheiro que ela tem, que ela quer construir na vida. E aí ela vai se perdendo nesse papel e vai perdendo a identidade dela nessas várias funções. Ou não, ou até mesmo uma mulher que ela começa a se perder. Então, aí ela é mãe, aí ela é esposa, aí ela é profissional, ela é multitarefa, ela cuida da casa, ela ajuda, faz as compras, faz tudo e vai se perdendo no meio de todos esses papéis. A chave aqui, que é a chave de virada aqui para vocês, é que a gente começa a perder a nossa identidade nesses papéis. A gente coloca a nossa identidade. Então, essa mãe que ficou ali totalmente voltada para os filhos, quando os filhos crescem, dá a síndrome do ninho vazio. Gente, quem que é eu agora? Quem sou eu agora sem os meus filhos para cuidar? Ou então naquela profissão, quando ela passa muito tempo, ela pensa, nossa, será que eu queria aquele trabalho? Mas aquele ali já não corresponde mais com o que ela é. Ou ela perde o emprego, ela fica totalmente triste, depressiva, porque a identidade dela estava toda nesse trabalho. Ou ela tem um casamento que foi construído ali, de repente aquele casamento já não está dando muito mais certo, uma separação, e ela fica com a identidade dela toda naquele relacionamento. Então, muitos de nós a gente está tão para fora, a gente está tanto nesses movimentos para fora, construindo isso para fora, que a gente começa a perder a nossa identidade.
Porque a nossa identidade está onde? Dentro, mas a gente está tão para fora que a gente começa a colocar a nossa identidade nas coisas. Então a gente coloca a nossa identidade no dinheiro, a nossa identidade no nosso trabalho, a nossa identidade na nossa maternidade, a nossa identidade nos nossos relacionamentos. Então, o problema não é os nossos papéis. O problema é onde você está colocando a sua identidade. Você coloca a sua identidade do lado de fora. E a sua identidade não está do lado de fora. A sua identidade ela está dentro de você. E é nesse lugar que você vai colocando a sua identidade do lado de fora que você começa a sentir uma desconexão muito louca. Isso começa mais ou menos na metade da vida, dos 35 aos 40, a gente chama de metanoia, né? Jung fala muito sobre isso, sobre esse processo de individuação, que realmente é nesse lugar que a gente vai, né, na adolescência, e vai entrando para a vida adulta e vai cumprindo esses papéis e de repente você fala, para tudo. O que está acontecendo aqui? Gente, nossa, será que é isso mesmo? Será que é esse trabalho mesmo? Meu Deus, eu tô aqui cuidando dos filhos, agora eu preciso voltar para a vida. Será que é esse casamento mesmo? Você começa a questionar. E aí você entra nesse lugar que você não sabe o que você vai fazer. Porque você começa a se sentir totalmente desconectada de você mesma e perdida, sem saber o que você vai fazer. Isso não é um movimento ruim. Aí eu queria trazer uma clareza aqui para vocês. Isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa, porque é nesse momento de desconexão que você para e começa a olhar o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que você está colocando a sua identidade do lado de fora e perdendo e desconectando totalmente dentro de você. É nesse lugar que você para e começa a entender o que está acontecendo. É nesse processo que ele pode ser. E aí, às vezes você está adoecida, a gente cai na real, a gente já está adoecida, a gente já está triste, depressiva, com crise de ansiedade. E muitas vezes a gente, às vezes, para nesse lugar que a gente adoece, a gente fala, meu Deus, isso comigo foi assim, né? Eu me vi depressiva, ansiosa, quando eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Para tudo. Que lugar é esse, né? Eu numa maternidade louca que eu não consegui, fiquei anos dentro dessa maternidade, quando eu olhei, a minha vida estava passando e eu ali presa. Quando eu percebi, eu estava adoecida, meus filhos crescendo e eu perdida dentro disso. Então, é um assunto que eu estou falando, que é um assunto que eu também vivi, e eu preciso trazer clareza, porque quando foi comigo, eu fiquei assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde buscar ajuda, eu queria ajuda, mas eu não sabia por onde começar, eu me sentia totalmente perdida, eu fiquei desesperada. E eu tive que fazer um caminho, um processo para poder encontrar esse caminho. Hoje eu tô aqui para poder ajudar, para auxiliar essas mulheres nesse processo, que não precisa ser tão doloroso como ele foi para mim. E o que acontece? Então, na hora que você começa a entender disso, é esse lugar que é a sua chave de virada, porque você começa a perceber, igual meu caso, a minha identidade estava toda na minha maternidade, e eu tinha me perdido dentro disso, nessa função de mãe, e ali eu estava totalmente perdida. E muitas de nós estamos também perdidas nessas várias funções, nesses vários papéis. Só que esses papéis, eu não deixei de ser mãe, você não deixa de ser profissional, você não deixa de ser esposa, você não deixa de ser nada disso, mas você precisa recolher a sua identidade desses lugares e trazer para você, para dentro de você, começar a fazer o caminho de volta para si, para você, que a sua identidade está dentro de você, que você é muito mais além de todos esses papéis, que esses papéis, eles podem ir mudando ao longo da vida, né? Tem a época que você tem os filhos pequenos, tem a época que seus filhos vão crescer, o seu trabalho, tem a época que você está super produtivo, feliz no seu trabalho, você pode mudar de ideia, pode mudar de profissão, pode mudar de função, pode mudar de emprego. O casamento também, pode ser que ele dure a vida inteira, e às vezes ele não dura, né, a vida toda. Ela pode continuar no casamento, mas ela precisa recolher a identidade dela nisso, se reencontrar nesse lugar, a profissão, o dinheiro. Muitas vezes também a pessoa, né, ela está toda identificada só no dinheiro que ela tem e ela começa a perder o dinheiro, uma falência. Eu também passei por falência e você fala, meu Deus, quem sou eu sem dinheiro, sem estrutura, sem essa segurança que o dinheiro traz na vida? E aí você vai perder. Então a gente começar a voltar para a nossa identidade, que ela está dentro da gente, sair dessas funções fora para poder olhar para dentro. A sua identidade está em você, ela não está no seu dinheiro, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais. A sua identidade está em você. Os seus papéis podem mudar ao longo da vida diversas vezes, mas se você estiver firme dentro de você, dentro da sua identidade, você não perde de você mesmo. Então, se você está perdida de si mesmo, porque você está desconectada de você, você se perdeu do lado de fora e você precisa começar a voltar para dentro de você. Então, esse é um caminho, gente, não é um caminho da noite para o dia, mas ele é um processo. Ele precisa começar a partir de um primeiro passo, né? Jung chama isso de processo de individuação.
que é esse processo, não é de individualização, não é um processo que você vai fazer sozinha, não, é um processo que você precisa sair dessas identificações, sair desses papéis, não deixando os papéis, mas parar de se identificar nisso, achar que a sua identidade está nisso, para você poder voltar para você. É um processo que você faz para dentro de você, mas é um processo lindo. E que se a gente consegue sobreviver a esse processo, a gente ainda vai ganhar muitos anos de vida, muita saúde, muita vida. Então, como esse processo é importante, a gente entra em crise, se colapsa nessa fase da vida. Muitas pessoas desenvolvem câncer, essas crises de ansiedade, as depressões, as maiores depressões, nesse lugar que a pessoa está desconectada, encontra que ela está desconectada e ela precisa começar a voltar para a identidade. O que eu gosto? O que eu não gosto? Então, o que eu estou falando aqui para você foi de uma mulher que realmente se perdeu muito nessa desconexão. E eu tive que fazer todo esse caminho de volta, um caminho de história de vida minha, para poder depois me tornar uma terapeuta e falar, não, eu vou atuar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse desenvolvimento dessas mulheres perdidas nesse lugar, para a gente poder voltar para si. Não é sobre abandonar os papéis, é não você não se confundir neles, você começar a voltar para você, voltar a esse caminho de volta para quem é você. Então, se isso vibrou no seu coração, existe um caminho, existe sim um processo. Se isso ressoou em você, você falou, nossa, é isso, é esse lugar que eu tô, perdida, desconectada. Eu tenho uma comunidade de mulheres, que é uma comunidade de reconexão feminina para esse fim. Se você quiser, você pode entrar numa comunidade gratuita de mulheres. E se você quiser um processo mais profundo comigo, a gente tem também a sessão travessia. Mas eu vou colocar o link aqui do meu grupo para você vir, você participar e a gente conseguir, através dessa força, dessa conexão dessas mulheres, você começar a voltar para você mesmo. Toda semana tem vídeo no canal. Eu espero poder contribuir com a vida de vocês, vídeo, trazer clareza, trazer consciência. A minha intenção com esse vídeo foi trazer consciência para vocês entender que existe sim um caminho, que você não está perdida, você está só começando o seu caminho de reencontrar. Existe um processo para que isso possa acontecer e que você não está sozinha também, tá bom? Um beijo no coração de todas vocês. Namastê.